Essa é uma excelente pergunta, porque na nossa legislação atual, Sim. até R$ 35.000 de venda da carta contemplada, mês, é isento de imposto de Tá renda. de brincadeira. Então eu Exato. não vou pagar 27%. Se eu for pessoa física, eu não vou pagar os 27%. Por isso que essas cartas de 100 mil são estratégicas. Ah, agora faz sentido. Está começando mais um podcast aqui da Shalom Consórcios e você é o nosso convidado especial. E hoje o nosso episódio é para você que quer investir e você que é investidor. Olha só, investimento através do consórcio. Você acredita que é possível? Olha só, consórcio como renda fixa e ter um lucro como renda variável. Duvida? Então fica conosco, já aproveita para seguir. E Rafael Passos, o diretor da Shalom Consórcio, com mais de 22 anos de consórcio, vai explicar isso para você e para mim agora. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Oliveira? Como é que você Muito tá? boa tarde. Estamos chegando a mais um episódio. Espero que esse tema que nós estamos abordando hoje você traga um conteúdo de valor, porque já tem comentários de investidores que eu duvido, eu quero assistir esse episódio para entender como funciona. Rafa, então investimento através do consórcio. Como é que funciona, Rafa? Vamos lá. Antes de entrar no negócio em si, eu preciso que o nosso telespectador entenda Como funciona? como funciona o mercado imobiliário atual, Certo. tá? Imagine uma pessoa que vai comprar um imóvel de R$ 500.000, por exemplo, Ok. ok? 500 mil. A pessoa foi até a imobiliária, viu o imóvel, gostou do imóvel e quer comprar esse imóvel na hora, ok? Se a pessoa não tiver os R$ 500.000, os 100% para comprar à vista, via de regra essa pessoa busca um financiamento bancário, Certo. ok? Tradicional, né? Tradicional. Para esse cliente comprar esse imóvel através do financiamento, ele tem que ter no mínimo 20% de entrada, ok? É o mínimo que o banco vai cobrar de entrada para poder fazer o financiamento. Então essa pessoa tem que ter R$ 100.000 de entrada, ok? E o banco financia a diferença, os outros 80%, que é R$ 400.000. Aplicando a taxa que nós temos hoje, que é de 10,2% ao ano, esse financiamento ele vai sair exatamente 360 parcelas, ok? 30 anos de pagamento, uma parcela de R$ 3.569,55. Ok. Esse é o valor da parcela. Quando a pessoa vai no banco, tem aquela tabela decrescente, começa com um valor maior, ela vai diminuindo mês a mês, mas eu estou aplicando a taxa para a gente calcular o custo final. Então, esse 3.569 é uma parcela linear, aplicando a taxa, Certo. para ficar mais fácil o entendimento, Perfeito. ok? O custo final desses 360 meses, de 3.569, ele vai dar R$ 1.285.038. Caramba, tudo isso? Tudo isso. Ele triplica, né? Que R$ 400.000 é o valor financiado, o final de tudo vai dar 1.285. Então o financiamento ele sai 3 vezes mais do que o valor financiado. Então preste atenção, gente. Com essa informação é muito importante. É claro que você que já é investidor sabe e outros não sabem. Então é legal a gente frisar isso, porque vocês vão entender essa estratégia que o Rafael já me explicou e hoje ele está me explicando detalhadamente para que você entenda e seja um investidor aqui da Shalom Consórcio. Lembrando que está passando o nosso site e também o nosso telefone de contato aqui nos nossos links. Tá? Pode continuar, Rafa. Então, vamos trabalhar aqui com 1.285 de custo final, lembrando que teve mais os R$ 100.000 de entrada, ok? Então, o valor final desse financiamento ele vai sair por 1.385.038. Esse é o custo final do financiamento. Ok. Levando em consideração que R$ 500.000 foi o valor do imóvel, então essa pessoa vai estar pagando exatamente R$ 885.038 de juros. Tudo isso de juros? Tudo isso ao longo do prazo. 30 anos. 30 anos. 30 anos de pagamento. Tem a Caixa que financia até em 35 anos, mas a maioria dos bancos financiam em 30 anos. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa numa idade média aí de 40 anos que vai estar comprando esse imóvel, vai fazer um financiamento em 30 anos, vai acabar de pagar o imóvel com 70 anos de idade. Nossa, e tendo um patrimônio só. Tendo um patrimônio, exato. E pagando durante 30 anos o mesmo imóvel e 3 vezes mais o valor do bem. Ou seja, financia 400, paga 1.200.000 no final. Mas é muita coisa, Rafa. R$ 885.000.
30 anos. R$ 885 mil fora os 30 anos de pagamento. Entendi. Tá? Então essa é a realidade hoje do mercado imobiliário. Perfeito. Uma pessoa que vai comprar um imóvel à vista, não tem dinheiro para poder estar pagando, tem que financiar e assumir esses R$ 885 mil de juros. Tá trabalhando aqui com um exemplo de R$ 500 mil. Caramba. Quando a gente traz isso para o consórcio, do Oliveira, traz esses números pelo consórcio, o consórcio ele tem apenas 23% de taxa na totalidade. Certo. Isso e mais nada. Dilui pelo prazo. Contando taxa de administração e fundo de reserva. Então, esse imóvel de 500 mil através do consórcio, ele somando os 23% de taxa, ele vai ter o custo final de 615, ok? Dividindo esses 615 por 180 meses, ou seja, exatamente a metade do prazo do financiamento. Ou seja, ele aí no caso, ele não está fazendo em 30 anos, está fazendo em 15 anos. Em 15 anos, olha, prazo de 180. Já melhorou, hein? Exato. Mas vamos lá. Então, esse consórcio ele não tem entrada, né? Lembrando que é um consórcio de 500 mil, então não teve esses 100 mil reais de entrada. O valor da parcela vai ficar exatamente R$ 3.416,66. Perfeito. Então veja que é uma parcela menor do que a do financiamento, sem entrada e na metade do prazo. Ou seja, o custo final desse consórcio ele vai ser apenas R$ 615 mil, comparado a R$ 1.385.000, que é o custo final do financiamento. Resumindo, gente, olha lá, ó, veja só. Em 30 anos, você vai estar pagando no financiamento 885 mil. No consórcio, não tem juros, é taxa administrativa mais fundo de reserva, que é 23% diluído pelo prazo. E olha só, o que você vai pagar não é juros, é taxa, 115 mil. Olha a diferença, Rafa. Se você pegar 885 mil e tirar 115 mil, dá quanto, Rafa? Dá 770 mil de economia. Ó, 770 mil de economia, meu amigo. E outra, 15 anos, não 30 anos. Olha a diferença do financiamento para o consórcio. Rafa, muito legal até agora. Pode continuar. Exato. Aí dando o mesmo exemplo, uma pessoa que vai comprar o consórcio em 15 anos, né, Certo. no prazo de 180 meses, com 55 anos quitou. Quanto no financiamento que estaria com 70 anos. Ou seja, imagine a qualidade de vida dessa pessoa aí dos 55 aos 70, sem ter que ter uma parcela do imóvel. Olha que legal, cara. E olha que essa informação, Rafa, não chega para as pessoas. Por isso que é importante, você que segue o nosso canal, curta, compartilha, segue o nosso canal e manda para o seu amigo investidor. O episódio de hoje tem muita informação e isso aqui é apenas o começo. Se você tá com papel e caneta anotando isso daqui, você já vai... Até aqui, com certeza, você já viu que tem grande vantagem em fazer um consórcio. Mas pode continuar, Rafa. Mas lembrando que a ideia não é fazer o consórcio para comprar um imóvel, né? A gente vai trabalhar com investimento, é para poder estar ganhando dinheiro através da ferramenta do consórcio. Maravilha. Como que isso é possível, do Oliveira? É onde eu quero chegar, porque eu estou esperando esse detalhe mágico. Como isso é possível? Vamos imaginar que o nosso investidor, ele foi lá, fez um consórcio de 500 mil. Perfeito. Vamos trabalhar com o melhor cenário possível, que é a contemplação no primeiro mês, né? Para entender o tamanho do lucro que isso pode dar. Correto? Então imagine uma pessoa foi lá, um investidor, fez um consórcio, 180 meses, pagou a primeira parcela, 3.416, lembrando que o consórcio não tem entrada. Imagine essa carta sendo contemplada no primeiro mês. O primeiro mês foi contemplado lá pelo sorteio. Foi contemplado pelo sorteio. Maravilha. Então, qual que é o cenário dessa carta de crédito? Temos agora 500 mil reais disponível, ok? Para comprar o imóvel de forma imediata, está contemplado. Perfeito. Foi pago uma parcela de 3.416, então nós temos um saldo devedor de 179 parcelas de 3.416,66. Perfeito. Correto? Como que o nosso cliente, nosso investidor, vai ganhar dinheiro? Pegando essa carta de crédito e vendendo para esse cliente que está dentro da imobiliária, que tem os 20% para dar de entrada. Então, 100 mil. Que é os 100 mil reais, e já estaria disposto a pagar 360 parcelas e assumir mais de 800 mil reais aí de juros ao longo do prazo. Olha que interessante, olha a sacada. Lembrando que a Shalom, ela vai fazer todo esse trâmite. O cliente não tem que ficar preocupado de achar o comprador. Não precisa se preocupar com isso. Inclusive, nós temos fila de espera para comprar essas cartas. Entendi. A Shalom tem parceria com muitas imobiliárias. Certo. Então, quando chega a época de sorteio, né, das assembleias, já fica todo mundo esperando. Meu celular já começa a bombar, pessoal querendo comprar carta. Perfeito. Tá?
Então vamos imaginar os dois cenários, quem está vendendo a carta e quem está comprando, ok? O investidor, ele foi lá, fez o consórcio, pagou uma parcela, 3.416,66, contemplou essa carta, nós vamos vender essa carta. Quanto que vale uma carta contemplada no mercado? Ela vale no mínimo 20% do valor do crédito. Ou seja, um consórcio de R$500 mil, ele vale R$100 mil essa carta contemplada. Perfeito. Ou seja, o nosso investidor ele pagou uma parcela de 3.416, contemplou a carta, vendemos essa carta por R$100 mil. Olha a margem de lucro disso. Isso dá 2.826% de lucro. Repita, por gentileza. 2.826% de lucro. 2.826% de lucro. Isso no primeiro mês. É, claro, contemplando a carta no primeiro mês. Mas independente, a gente vai detalhar melhor, mas independente da quantidade de meses que foi contemplado, vai ter muito lucro essa carta. Ok? Agora, vamos pensar do outro lado, que é o lado de quem está comprando esse consórcio. Ok? A pessoa que está comprando essa carta contemplada, ela já ia ter que ter os R$100 mil de entrada. Claro. Ok? Então, essa pessoa vai pegar os R$100 mil de entrada e vai comprar essa carta contemplada por R$100 mil. Então, o comprador da carta, ele empata ali na entrada, né? O valor que ele iria dispor para o financiamento, ele vai comprar uma carta contemplada, empatou ali na entrada. Porém, ao invés de assumir 360 parcelas de 3.569,55 no financiamento, essa pessoa vai ficar com saldo devedor do consórcio de 179 parcelas de 3.416. Vocês pegaram o gancho, gente? Repita isso pra gente, Rafael. Então, ele vai assumir o consórcio, vai pagar o valor, né, fora os 100 mil que ele deu, e ele tá pagando apenas aquele valor da taxa. Vai estar aparecendo no monitor para vocês aqui, é os 23% diluído pelo prazo. Só isso. E a parcelinha dele, em 15 anos, e não mais em 30 anos. E não em 30. Lembrando que o comprador da carta é quem está pagando o lucro do investidor, Sim. né? É quem está pagando o lucro, mas esse comprador da carta, ele está pagando feliz da vida. Claro. E grato. Porque os 100 mil ele já ia ter que dar de entrada, senão ele não conseguiria financiar. Ele compra a carta e traz o saldo devedor pela metade. Nossa. Ou seja, 179 meses, nesse exemplo, o prazo do financiamento é 360, ou seja, metade aí do prazo. Uma parcela um pouco menor ainda, que a parcela do financiamento seria 3.569, vai estar assumindo 3.416 através do consórcio, e mesmo pagando o ágio, vai dar uma economia de R$673 mil e 15 anos a menos de pagamento. Esse episódio hoje vale o seu joinha, vale você compartilhar. Rafael, então continua, porque eu estou empolgado com essas informações. Então, esse é o conceito, tá? É comprar as cartas de consórcio, contemplarmos essas cartas e vender para o cliente que quer comprar um imóvel de forma imediata, ok? Vende a carta, transferiu esse consórcio, recebe o lucro que no mundo das contempladas a gente chama de ágio. A partir do momento que o nosso investidor transferiu essa carta, não tem mais parcela para pagar. Quem comprou que vai assumir. Colocou o lucro no bolso, aquela parcela mês vai sobrar de novo, correto? Você vai lá e faz um segundo investimento. E depois disso então, Rafa? Aí tudo bem, fechamos ali esse ciclo. O investidor ganhou os 100 mil dele, os 100 mil dele caiu na continha dele, tá super feliz. E aí quem comprou também a carta contemplada tá feliz porque ele já teria que pagar esses 20%, já tá lá com o teu imóvel, tá pagando uma parcela menor, menos 15 anos, economia de R$673 mil. Ok. Essa é a primeira fase da estratégia do Rafael Passos com a Shalom. Mas tem mais coisa aí por trás disso? Esse é o conceito do investimento, né? Esse é o conceito para o cliente entender como que ele vai ganhar dinheiro, quem paga, da onde que sai e tudo mais. Então não é mágica, é fato. É fato, tá? Agora nós temos estratégias para poder multiplicar as formas de contemplação. Por quê? Porque o nosso cliente pode falar, poxa, mas aí eu tenho que fazer um consórcio e esperar o sorteio, sendo que o lance pago não vale a pena. Sim, o lance pago não vale a pena, não faz sentido. Esse aqui é outro perfil de consórcio para outro perfil de pessoa. Outro perfil. Esse aqui é para o cliente comprar
esse consórcio, investidor, como se fosse uma renda fixa, ou seja, ele vai estar investindo X por mês, a gente está dando um exemplo de 3.416, mas pode ser valores maiores ou menores, tá? Lembrando que esse número de 500 mil é somente um exemplo. É uma base. Perfeito. É uma base, tá? Agora nós temos estratégias para poder multiplicar as chances de contemplação. Certo. Que é aquilo que a gente já tinha falado, né? Que é o sorteio ou lance. Mas vou deixar você continuar então. Como que funcionam então essas estratégias? Nós na Shalom montamos uma estratégia, do Oliveira, que com essa parcela de 3.416, seguindo esse exemplo, porque fala assim, poxa, mas eu posso fazer esse consórcio com qualquer administradora? Sim, você pode fazer com qualquer administradora. Porém, você teria apenas uma chance de sorteio. Perfeito. Então, teria que fazer o consórcio, ir pagando as parcelas e no momento da contemplação vender a carta. Só que eu tenho estratégias sólidas, aonde eu vou transformar essa uma chance de sorteio em 30 chances de contemplação todos os meses. Então, ó, mais um corte aqui, ó. Imagina você fazer um consórcio e você ter 30 chances de sorteio por mês. Qual que é a probabilidade de você ser contemplado? É muito alta. E o Rafael vai falar sobre isso aí. Pode falar, Rafa. É isso que a gente vai falar agora. São estratégias. Então, eu montei um passo a passo aqui de 4 estratégias, onde a gente vai multiplicar essas chances de contemplação em 30 vezes. E no 5º passo, eu quero dar uma sugestão de reinvestimento. Ok? Então, vamos lá, Oliveira. O primeiro passo, qual é? No primeiro passo, com essa parcela de 3.416... ao invés de fazermos uma carta de 500 mil reais, nós dividiríamos isso em 5 cartas de 100 mil. 5 cartas de 100 mil. 5 cartas de 100 mil. Então, nesse primeiro passo, nós já multiplicamos a chance de contemplação em 5 vezes. Sim. Tá? Aí você pergunta, poxa, mas 100 mil reais consegue comprar alguma coisa? Possivelmente não. Só que no consórcio é possível fazer junção de créditos. Ou seja, essas cartas de 100 mil, ela tem um giro muito grande no mercado. Vende rápido. Vende muito rápido. Porque imagina, você quer comprar um imóvel de 700 mil. De repente não tem uma carta de 700 mil no mercado. A gente pega uma carta de 600, junta com mais essa de 100 e dá os 700. Perfeito. Tá? Então são cartas estratégicas. Tá? Que serve para fazer junção de cartas. Lembrando que no consórcio não tem limite. Você pode juntar 5, 10, 15, 20 cartas para comprar um único bem. Lembrando que tem que ser da mesma administradora, Rafa? Tem que ser da mesma administradora. Perfeito. Isso. Porque a alienação, ela não tem como alienar o mesmo bem em 2 ou mais instituições financeiras. Em resumo, o que o Rafa está dizendo é o seguinte, imagine que a gente está falando, é um exemplo, tá? Estamos falando do consórcio do Banco do Brasil. Então não tem como você juntar 5 cotas do Banco do Brasil e mais 2, sei lá, do Bradesco. Porque não dá para fazer, né, alienação fiduciária. Isso. Então... Tem que ser da mesma administradora. Mesma administradora. E isso que é mais legal, porque... Torna a dizer, quem vai cuidar disso e sabe as melhores cartas vai ser a tua equipe. Então a pessoa está assegurada. Então nós temos a empresa estratégica, correto? A administradora estratégica, que a gente faz esse tipo de operação. Perfeito. E também os grupos estratégicos. Legal. Então eu vou indicar os grupos certos para que tudo isso aqui funcione. Perfeito. Tá? Então, primeiro passo, pegamos aí, ao invés de fazer uma carta de 500 mil reais, nós vamos dividir isso em 5 cartas de 100 mil reais. Qual que é o valor do investimento? Exatamente o mesmo, 3.416,66. Só que agora, ao invés do cliente pagar um boleto de 3.400, serão 5 boletos de 683,33. Então, aqui nós já temos 5 chances de sorteio nesse primeiro passo. Certo. Ok? Só que eu falei que é até 30, né? Eu quero entender da onde que ele vai achar esses 30. 5, ok. Lembrando que sem 5 cartas vai ter o sorteio, então eu tenho 5 oportunidades do meu número ali, da minha pedra ser cantada. Exato. E eu ser contemplado, ok. 5 chances de contemplação. No segundo passo da nossa estratégia, do Oliveira, a gente vai trabalhar com a meia parcela. Meia parcela. Meia parcela. Essa meia parcela, ela é muito estratégica para esse tipo de negócio. Tá? Lembrando que a administradora, ela criou essa meia parcela pensando no cliente que paga o aluguel. Então, o cliente que paga o aluguel
e mais um consórcio, na grande maioria dos casos, acaba pesando. Pesado. Então a administradora ela criou esse plano inicialmente para o cliente que paga o aluguel, ou seja, o cliente paga o aluguel somente a metade da parcela. No momento da contemplação é feito o recálculo, então volta a pagar a parcela integral do consórcio, porém esse cliente já saiu do aluguel. Sim, tá? No pós-contemplado ele paga o valor cheio, mas saiu do aluguel, vai economizar o dinheiro do aluguel e consegue, né, pagar a parcela integral. Entendi, e essa meia parcela ela é muito estratégica porque se eu tenho um consórcio de 100 mil com uma parcela de R$ 683, a parcela integral, e eu trabalho com a meia parcela, quer dizer que uma carta de 100 mil vai dar uma parcela de 341,66. Certo, você dividiu o valor da parcela, entendi. Ok? Então, uma carta de 100 mil vai dar 341,66. Com o mesmo valor de investimento inicial, do nosso exemplo, de 3.416, agora o cliente consegue fazer 10 cartas de 100 mil. Agora faz sentido. 10 cartas de 100 mil reais na meia parcela. Faz sentido. Ou seja, multiplicando por 10 chances de contemplação todo santo mês. Mas ainda é 10, falta 20 ainda. Falta 20, vamos chegar lá. Então. E qual que é o grande bônus dessa meia parcela? A gente acabou de falar, que vai dobrar a quantidade de cartas, né? Ao invés de 5, a gente vai fazer 10 cartas com o mesmo valor investido. E automaticamente, no momento da contemplação, vai dobrar o percentual de lucro. Porque o investimento foi só a metade. Sim. Então, nós falamos aqui de um lucro de 2.826. Mas isso, se for na meia parcela, vai dar mais de 5.000% de retorno. Deixa eu fazer o cálculo aqui. Uma carta contemplada, por exemplo, no primeiro mês, Oliveira, na meia parcela, vai dar um lucro de 5.652%. É valor ou é percentual? Em percentual. Quanto? Em percentual? 5.652%. Pode chegar a esse retorno financeiro. Então, a gente aumenta a quantidade de cartas com o mesmo valor investido, ou seja, multiplicando as chances de contemplação. Agora, nesse segundo passo, nós já temos 10 chances de contemplação todo mês, sim, correto? E por bônus a gente vai dobrar o lucro do nosso investidor, porque ele está investindo somente a metade. Perfeito. Ok? Em resumo, então, ele vai ter o mesmo valor que ele teria de uma carta apenas de 500 mil, só que agora ele tem 10 cartas. 10 cartas de 100 mil na meia parcela com o mesmo investimento de 3.416. Perfeito, Rafa. Muito bom isso. Tá, mas ainda falta 20. Falta 20. Ainda falta 20. Matemática não tem erro. Vamos ver até onde vai. Aí vai os grupos que eu indico essas cartas, né, que são grupos específicos, elas têm outras formas de contemplação. Okay. Tá? Um consórcio tradicional, as formas de contemplação é sorteio e lance livre. Perfeito. Ok? Somente duas. O sorteio é regra de Banco Central, todo consórcio tem que contemplar, todo grupo de consórcio tem que contemplar no mínimo uma cota para o sorteio todos os meses. O lance livre, como eu disse, não vale a pena trabalhar para esse tipo de modalidade. Okay. Então a ideia é ter uma contemplação sem investir nada de lance pago, somente o valor da parcela. Okay? Nesse terceiro momento, do Oliveira, eu vou explicar como que funciona o lance fixo, que são os grupos que eu vou trabalhar com essas cartas de crédito. Perfeito. Tá? Então, onde começa a estratégia da Shalom. Onde começa a estratégia da Shalom. Então, nós temos as contemplações por lance fixo. O que é isso? O lance fixo, o nome já diz, é um lance fixo de 29%. Ok? Ninguém pode ofertar nem 30% e nem 28%. É um lance de 29%. Então, nós vamos ofertar 29%, ou seja, 29 mil reais de lance em cada carta de consórcio. Certo. Ok? Então vamos imaginar o seguinte, uma carta de 100 mil. Nós vamos ofertar 29 mil reais de lance. Certo. Ok? No momento da contemplação, em um consórcio tradicional, esse cliente tem que pagar os 29 mil reais para poder ter direito a uma carta de 100 mil. Ou seja, ele ofertou 29 mil, foi contemplado, ele tem que depositar na administradora os 29 mil. Ele paga os 29 e tem direito a uma carta de 100 mil reais. Aí tudo bem. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Ao invés do cliente pagar esses 29 mil reais, a gente vai trabalhar com um lance embutido. Ou seja, é um lance que vai ser descontado da própria carta de crédito. Entendi. Então, eu tenho lá 100 mil, eu vou pegar os 20, isso é bom para até aquele investidor que ele não tem tanto capital guardado. Então, ele não tem os 29 mil, mas ele aguenta pagar a parcela. Usa, então, o próprio crédito da própria carta. O crédito dos 29 mil
debita da própria carta. Da própria E carta. dá de lance. Exatamente. E a administradora permite isso. Permite. Perfeito. Isso. Então imagina o seguinte, temos aqui uma carta de 100 mil, vamos ofertar 29 mil reais de lance. Perfeito. Imagine que essa carta ela é contemplada, ok? Uhum. Ao invés do cliente pagar os 29 mil reais, a própria administradora cobre esse lance Perfeito. e desconta da carta de crédito. Nada mais justo, claro. Ok? Não tirei nada do bolso, mas foi contemplado. Foi contemplado, ou seja, não foi sorteado, não pagou nada de lance e tivemos essa contemplação mais rápida. E pagando a parcelinha lá dos 300 e pouco, 3 mil e pouco, mas... Dividindo em 10 vezes ali, 341 reais de sim, parcela. por causa dessa cota única. Tá. Exatamente. Então, lógico que essa carta de crédito na contemplação, ela vira 71 mil reais. Então, imagina, Oliveira, você foi lá e investiu em uma carta 341 reais, correto? Foi contemplado através do lance fixo, ofertamos os 29 mil reais de lance. Na contemplação, vira uma carta de 71. Okay. Vamos vender essa carta por 20% do valor do crédito, ou seja, o nosso consorciado, o nosso investidor, ele vai ter 14.200 reais, né, pela venda dessa carta. Em resumo, eu paguei 314 e ganhei 14 341, perdão, e recebi 14.200. Sendo contemplado no primeiro mês, é isso, é o melhor dos mundos, Rafa, né? quando você fala em vender a carta, até que fique claro para nossa audiência, qual é o prazo? Foi contemplado hoje, por exemplo, Rafa, qual é o prazo para fazer o trâmite legal de uma carta contemplada e esses 14 mil tá na minha conta? É um mês, mais ou menos? É no dia seguinte. Nossa, de brincadeira, no dia seguinte? É no dia seguinte. Quase que 100% das cartas aí, porque eu tenho fila de espera. Entendi. Eu tenho fila de espera. Então, quando essas cartas são contempladas, eu já tenho os clientes certos para poder estar vendendo então, ela. Por exemplo, foi o sorteio agora às 4 horas da tarde pela Loteria Federal, né? Ou 8 horas da noite. Acho que é horário de... Acho que são 7 horas da noite, 7 horas. se não me engano. Então, automaticamente a Shalom já sabe o cliente foi contemplado 8 horas da manhã, ou às vezes no mesmo dia ele fala, olha, sua carta está contemplado. Se ele falar, pode vender no outro dia... No outro dia a gente já faz todo o procedimento, tá? Hoje a transferência ela é tudo por e-mail, é tudo eletrônico. Então o cliente não precisa, não precisa nem no cartório mais. Nossa, que legal. Então faz a assinatura eletrônica, tanto o comprador quanto o vendedor da carta, e o pagamento é feito no mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Então, ou seja, bom para o cara que vendeu novamente e para quem comprou, que vai fazer junção, acredito, né, que ele vai pegar essas cartas para fazer junção, ele já recebe também, já tem um crédito liberado para ele em 48 horas, não estourando. Exatamente. Já está disponível para comprar disponível. o imóvel. Aí, claro que o comprador da carta tem que mandar a documentação do imóvel. Mas é um outro detalhe, né? O investidor, ele vendeu a carta, lembrando que é uma meia parcela, correto? Certo. No momento da contemplação, no mês seguinte, vem o recálculo e volta a parcela cheia. 600 okay? e pouco. 600 e pouco. Mas lembrando que o investidor, ele não vai pagar a parcela cheia em nenhum momento. Porque a partir do momento que essa carta é contemplada, nós vendemos essa carta de crédito e a parcela cheia já vem direto para o comprador da carta. Então ele já tirou essa responsabilidade dele. Exatamente. Aí ele só tem que pagar as outras 9 que ele está pagando normalmente. A gente orienta que repõe essa carta, né? Foi claro. lá, vendeu a carta, teve um lucro, que vai lá, repõe essa carta para estar sempre aí com 10 cartas girando. Criando um ecossistema. Exatamente. Tá, mas continua na tua linha de raciocínio, Rafa. Gostei da estratégia, da contemplação de uma cota. Existe a possibilidade de contemplar as 10 de uma vez? Não, né? Acho que... Não, 10 de uma vez só não. Mas eu tenho estratégias, que vai ser o 5º passo, né? Que é a sugestão de reinvestir a carta, né? Certo, que eu consigo contemplar 2 cartas no mesmo mês. Mas vamos devagar, senão eu quero pegar todo o desfecho aqui. Mas continua, então. Vamos lá. Então, até agora, eu já provei que são 20 chances de contemplação, correto? Temos 10 cartas de 100 mil. 20 vezes. Vamos participar de 10 chances de sorteio e vamos ofertar o lance fixo em cada uma dessas 10 cartas. Certo. Só aproveitando o gancho, se caso você às vezes não pegou a ideia ou tá com alguma dúvida, vai ter o card onde aparece aqui explicando a questão do sorteio e do lance, tá? Então fique tranquilo. Mas pode acompanhar aqui que você vai entender. Não tem. E com alguma dúvida também, volta um pouquinho antes, que a gente já falou um pouquinho anterior, explicando sobre sorteio e lance. Ou clique no card. Mas vamos lá, Rafa. Então, 20 vezes até agora. E caso fique alguma dúvida também, né, do Oliveira, de algum assunto específico que a gente não detalhou aqui no vídeo de hoje, essa pessoa pode estar entrando em contato conosco, né, que a gente vai esclarecer então, aí cada detalhe. Aparecendo aqui, então, embaixo, vai aparecer o site e também o telefone da Shalom Consórcio. Você vai falar com alguém do nosso atendimento. Perfeito, Rafa. Mas eu quero continuar, porque eu ainda tô na dúvida. Eu quero saber onde a gente vai chegar nesses 30 Nos aqui. 30, né? Até agora foi 20. Vamos lá.
Só antes de passar para o quarto passo, Ok. vamos lembrar só qual que é o critério, né? Porque lembrando que os lances eles vão empatar no lance fixo. Todo mundo vai dar 29%. Ah, é verdade. Eu tinha Ok? anotado aqui e ia te perguntar sobre isso. Isso. Então vamos só acabar de detalhar a questão do lance empate. fixo, porque outras pessoas vão ofertar o lance fixo também, né? O lance ele vai Correto. empatar. Qual que é o critério de desempate? Nós vamos contemplar a carta, o número da cota mais próxima do sorteio. Tá. Ok? Então a gente vai pegar a extração da Loteria Federal, vai pegar todas as cartas que ofertaram o lance fixo e o número da cota mais próxima do sorteio é a cota contemplada no mês. Então vamos dar um exemplo. Imagina que o número da minha cota é 30. Só que o 20... tá, 30. Aí foi sorteado 29. Só que o 29 ou 28. Só que o 28 e o 29 já foram contemplados. Como é que funciona nesse caso? Por exemplo, você tem a cota 30 e eu tenho Certo. a cota 25. Ok. Correto? Saiu a 28 pelo sorteio. Ok. Então a tua cota está mais próxima do 28, da que saiu pelo sorteio, da pedra-chave. Então a tua cota seria contemplada nesse mês. Tá. E aí, no caso do lance, é a mesma coisa? Hoje a gente tá falando só do sorteio. Aqui a gente tá falando só do Não, sorteio. do lance fixo, Do né? lance fixo, Lance perfeito. fixo. Então Só a gente pra vai não pegar confundir. isso. Então o sorteio ele é sempre uns 2 dias antes do lance, tá? Perfeito. Então a gente vai pegar a extração da Loteria Federal, vai contemplar a carta para o sorteio e a carta do lance fixo a gente vai contemplar o número da cota mais próxima do sorteio do mesmo mês, Ah, que legal. Entendi. tá? Esse é o critério de desempate. Perfeito. Então, se eu tô lá também com a mesma cota, não fui contemplado no sorteio, mas ele vai pro lance fixo. Vai para o Que lance que fixo ali todo 2 ou 3 dias depois. Perfeito. Que todo mundo tá dando ali os 29%. Aliás, a própria administradora, a própria corretora Shalom já faz isso pelo Já cliente. faz isso. Então, ele não precisa nem esquentar a cabeça. Não. Então, beleza, não foi pelo sorteio, sei lá, dia 10. Aí lá pro dia 12, 13 vai ter o do lance. Mesmo critério. E aí a pedra que estiver mais próxima ali, claro, se for cantada a pedra dele, vai ser ele, se não, a mais próxima. Não é um outro sorteio, tá? A gente vai pegar a própria extração da Loteria Federal. A mesma. Não tem outro sorteio. Legal. Então, Tá? Não é bolinha, não tem nada disso. Então A gente vai pegou o pegar a mesmo extração da Loteria Federal e a gente vai contemplar a carta por lance fixo que mais se aproxima, perfeito. Agora ficou claro. tá? Eu achei que era um outro sorteio. Não. Perfeito. Então aqui nós temos 20 chances de contemplação, correto? Até agora 20. Até agora 20. Agora vamos para a cereja do bolo, do Oliveira. Vamos lá. Atenção! Preste atenção, que agora é a cereja do bolo das estratégias da Shalom Consórcio junto com o Rafael Passo. Vamos lá. Vamos lá. Os grupos que eu indico esse tipo de investimento, eles têm uma quarta modalidade de contemplação, tá? Lembrando que tem o sorteio, o lance livre, que todo consórcio tem. Sorteio, lance livre. Que todo consórcio tem, porém não vamos trabalhar para efeito de vender carta, porque não faz sentido. Claro. Temos o lance fixo, que é a terceira modalidade. E a quarta modalidade, do Oliveira, é o lance fidelidade. Fidelidade. É o lance fidelidade. Que legal. O que é esse lance fidelidade? Em partes, ele é um pouco parecido com o fixo, tá? O que muda? Que ao invés de 29%, vai ser o lance de 27%. É uma diferença de 2%. Esse lance também pode ser descontado da carta, Ou seja, o consórcio oferta 27% de lance. No momento da contemplação, ao invés de pagar os 27%, nós vamos descontar da carta de crédito. Então vai ficar uma carta de R$ 73 mil, vendendo por 20%, vai dar R$ 14.600 o valor da venda dessa carta. O que faz esse lance fidelidade ser tão especial, Oliveira? Porque só vai participar do lance fidelidade os clientes que estiverem com as últimas 6 parcelas em dia. Ah, por isso que é fidelidade. Por isso que é o fidelidade. Então, se eu estou em dia, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, na sétima eu já posso participar. Na própria sexta parcela. Isso. Pagou a sexta parcela em dia, já está apto naquele mês a participar do lance fidelidade. Ou seja, sorteio, o lance livre a gente não usa, lance fixo e mais o fidelidade. O fidelidade, claro que o cliente vai participar a partir do sexto mês. Perfeito, sim. Ok? Sim. A partir do sexto mês você vai estar participando. O que é bacana do lance fidelidade? Que pouca gente participa. Porque só vai participar quem tiver com as últimas 6 parcelas em dia. Olha que informação importante. Rafa, já aconteceu, né? A gente ouviu alguns clientes que ele falou assim, poxa, tem que pagar a parcela do boleto do consórcio no dia 10. Pô, mas tô com uma conta de água, luz atrasada, fui lá, paguei a conta de água e luz. Aí, ele, na verdade, só deixou de pagar no dia 10 e no dia 15 foi lá e pagou o consórcio. Então, ele não está inadimplente no consórcio, né, Rafa? Ele, na verdade, só deixou de participar do sorteio daquele mês. E se ele já estava no 5º mês certinho, no 6º mês ele atrasou,
ele perde fidelidade. Aí volta, no lance fidelidade volta a estaca zero, aí tem que ter mais 6 pagamentos em dia para voltar a participar do fidelidade. Entendi. Tá? Então a grande sacada é não atrasar a parcela. Nossa. Não atrasar a parcela. Uma curiosidade, já chegou a acontecer de você ligar para o cliente e falar, amigão, você não pagou a parcela esse mês do dia 10 e a tua pedra foi cantada, a sua cota foi contemplada, só que por não ter pago, outra pessoa, já aconteceu? Já aconteceu, né? Claro. E qual que é a sensação? Eu nem falo pro cliente. Eu nem falo, Imagina. porque... Ai, meu Deus. Mas assim, a gente tem um departamento de cobrança na Shalom que a gente vai lembrando. A administradora, ela manda o boleto pro cliente, né? Através... Até para evitar isso. Isso. Então, assim, a obrigação de mandar o boleto pro cliente é da administradora. Perfeito. Então, a administradora manda por correio e manda por e-mail. Fora isso, nós temos um departamento na Shalom que também manda esse boleto via WhatsApp, que é para o cliente não esquecer. Ou seja, então a gente vai acompanhando para ter esses pagamentos em dia, para a gente poder trabalhar as contemplações. Para não ter essa dor de cabeça. Exatamente. Não, porque deve ser muito frustrante, né? Imagina o cara tá acompanhando e fala, nossa, passo, eu não paguei no dia 10. Aí você fala, pô, meu amigão, é complicado. Mas entendi. Então, ó, gente, lembrando a importância de você que faz, né, como investidor ou investe no consórcio, pagar suas parcelas em dias, para você não ter essa dor de cabeça de ser contemplado e falar, atrasei minha parcela e passou a minha chance, né? Às vezes a sorte, ela bate quem tá preparado, né, organizado, e aí a sorte bate e fala, não tenho sorte. Mas, às vezes você tem sorte sim, é que você não soube se organizar. Exato. Mas legal, então pode dar continuidade, que ainda não chegou nos 30. Inclusive, esse mês, eu contemplei um cliente aqui de Barão Geraldo, exatamente no 6º mês por fidelidade. Tá de brincadeira. Aqui em Barão. Então, qual que é a matemática? Esse cliente, ele fez 6 pagamentos, né, de 341,66, foi R$ 2.049 investido, R$ 2.049,96. No dia seguinte da contemplação, nós vendemos essa carta por R$ 14.600. Ou seja, teve um lucro de quase 12 mil. Quase R$ 12.000 e multiplicou por 7 vezes o valor investido, né? Nossa. Que a carta tinha R$ 2.000 pago, vendemos por exatamente 14.600, então multiplicou por 7 vezes o valor investido em 6 meses. Rafa, nem banco você consegue isso. Qual a aplicação? Digita aqui nos comentários. Qual a aplicação que você faz que você investe 2.000 e pouco e volta em 6 meses, 12? O Márcio aqui, o nosso roster, mas mexe com investimento, né? Falando isso, não dá para acreditar, né? Rafa, é incrível isso. E detalhe, um investimento 100% seguro. Exato. Né? Porque esse tipo de lucro, qual investimento dá esse lucro? Renda variável. Comprar ações, comprar criptomoedas, alguma coisa no sentido. Pode ter esse lucro? Pode, mas também tem um risco. Você pode comprar uma ação, comprar um ativo e esse ativo desvalorizar. Exato. Então foi exatamente o que a gente falou, consórcio como renda fixa e ter um lucro como renda variável. Acabamos de provar, não, eu não, Rafael acabou de provar que sim, é possível e mais, sem risco. Nossa, os investidores vão ficar doidos isso aqui, Rafa. Sem risco. Esse vídeo aqui é para você compartilhar e vai bombar. Então já aproveita para seguir, compartilhar aqui ou salvar, entende? Porque se você deixar para assistir esse vídeo depois, você vai perder oportunidades aqui, hein? Rafa, então eu ainda tô curioso. Mas então esse cliente seu, no 6º mês ele foi contemplado. Pelo lance fidelidade, correto? Descontamos ali os 27% da carta de crédito. Então ficou uma carta de R$ 73.000, exatamente. Vendemos por 20%, R$ 14.600 de valor de venda dessa carta. Com R$ 2.049 pago. Poxa vida. Realmente multiplicou em 7 vezes o capital investido no prazo de 6 meses. Ficou feliz, né? Muito feliz. E já fez outras duas. Fez outras duas. Já aumentou uma carta. Quando o cara tem mentalidade de investidor, não tem jeito, né? Exato. Porque lembrando que vendeu a carta, não tem mais parcela, repõe o investimento. Perfeito. Provei 30 vezes? Ah, é verdade. Agora bateu os 30, né? Sim, porque são 10 cartas de 100 mil. Então nós vamos participar do sorteio com as 10 cartas. Vamos participar do lance fixo com as 10 cartas. E vamos participar do lance fidelidade também com essas 10 cartas. Você que estava nos comentários aí, diz aí se você estava na dúvida, porque eu estava na dúvida e agora ele me provou por A mais B que sim, bateu as 30 possibilidades, não, 30 chances no mesmo mês. Todo santo mês. Claro que o fidelidade é a partir do 6º, né? Então, ó, imagina só. Vamos partir da premissa do 6º mês. Todo mês. 30 oportunidades de você ser contemplado fazendo investimento de quanto, Rafael?
De 3.416,66. É claro, do Oliveira, que a gente está dando um exemplo, repetindo, é uma base, né? é uma base. É uma base, Sim. cada um tem o seu poder aquisitivo. Se a pessoa quiser comprar 40 cartas, 200 cartas... Uma pessoa que possa investir, por exemplo, R$7.000 de parcela, ao invés de 30, ela terá 60 chances de contemplação. Nossa. Porque a gente faz 20 cartas de consórcio. Entendi. Então são 20 cartas participando de sorteio, de lance fixo e de lance fidelidade. Depois do 6º mês, fidelidade. Exato. Ah, não tem condições de investir 3, tem condições de investir R$1.000. R$1.000 a gente consegue fazer 3 cartas. Então são 9 chances de contemplação todo mês. Resumindo, Rafa, então, até no modelo de investidor, sem risco, para você que quer investir no consórcio, ele cabe no teu bolso, cabe no teu orçamento, dá para fazer. Né? Desde que a pessoa tenha condições de pagar aquela parcela. Exato. Né? Na realidade, com R$341, já qualquer pessoa pode ser nosso começar, investidor. Já pode dar o start. Que legal, Rafa. Maravilha. 30 possibilidades a partir do 6º mês. Não, possibilidade não, chances, né? Chance de contemplação aí a partir do 6º mês. 20 desde o começo, né? Sim. E 30 chances de contemplação a partir do 6º mês participando do Fidelidade. E o mais legal, gente, é lembrando que a Shalom Consórcios, né, o Rafael tem mais de 22 anos atuando na área do consórcio, tem uma equipe preparada. Então, não perca tempo. Se você gostou, entendeu como é que funciona essa meta, nenhuma meta, é uma estratégia mesmo, né, que o Rafael desenvolveu junto com a equipe dele, você pode entrar em contato aparecendo no número do WhatsApp aqui embaixo, que o número eu vou até falar para você aqui, você vai ligar no 019 981 97 0128. Você vai entrar em contato e falar com alguém de suporte do atendimento. Se preferir também conhecer melhor a Shalom, tem as nossas redes sociais, @ Shalom Consórcio no Instagram, no TikTok, no nosso canal do YouTube que você já está aqui, aproveita para seguir, e também o site www.shalomconsórcios.com.br, né? Rafa, chegamos então nas 30 chances de ser contemplado. Poxa, até aqui eu já tô achando super fantástico. Mas pelo teu olhar, pela tua cara, eu tô vendo que tem mais coisa aqui. Ou não? É a impressão minha. O plano é esse, tá? Esse é o plano ideal aí. Claro, se der pra fazer mais de 10 cartas, melhor. 10 é o ideal ali já para começar a contemplar e começar a girar os investimentos. Não tem condições de fazer 10, faz menos. O importante é fazer. Agora, eu tenho... Lógico que a partir do momento que o nosso cliente vendeu a carta e entrou o Pix na conta dele, o dinheiro é dele, ele faz o que quer. Quiser. Óbvio, ele faz o que quer. Mas eu tenho uma sugestão de reinvestimento desse recurso. Que os números, eles são fantásticos. Gente, mas tem mais agora? Tem. Vamos lá então. Lembra que eu comentei que eu tenho uma estratégia para contemplar 2 cartas no mesmo mês? Sim, isso eu lembro. No mesmo mês. 2 cartas no mesmo mês. Como eu faço isso? Eu consigo, antes de cadastrar o consórcio, buscar nos grupos as vagas disponíveis e escolher o número da cota, reservar ela para depois cadastrar. Então, eu já consigo cadastrar esse consórcio com o número da cota já pré-escolhido. Certo. Ok? Como que eu contemplo 2 cartas juntas? Tá? Por exemplo, você foi lá e falou, vamos fazer 10 cartas de consórcio. Ok. Ok? Quando eu for cadastrar 2 cartas, eu vou sempre cadastrar 2 cartas na sequência. Por exemplo, eu vou lá, cadastro a cota 20 e cadastro também a cota 21. Um exemplo. Ok. Vou lá, cadastro a cota 36 e cadastro também a 37. Okay. E assim por diante. Sempre 2 cartas na sequência. Próximas. Na sequência. Por que isso? Próxima não, na sequência mesmo. Na sequência, não pode pular nenhum número. Se é 19 é 20, se é a 36 é 37. Exato, sempre 2 na sequência. Perdão. Por que isso? Você tem a carta 20 e a carta 21, por exemplo, ok? Saiu a carta 20 pelo sorteio. Perfeito. Qual que é a carta contemplada pelo lance fixo? É a mais próxima. Que é a tua carta com o número 21. Nossa, que fantástico. Então eu contemplo uma carta por sorteio e a outra carta ela vai sair ou pelo fixo ou pelo fidelidade. Rafa, então, resumindo, se eu fiz exatamente como você falou, a 20, a 21 e cantou a 20, é 2. A 21 vai sair pelo fixo ou pela fidelidade, não tem como. Não tem como. Não tem como. Caramba! Só que aí vem a magia dos números. A matemática, cara, e tem gente que não gosta de estudar matemática, né, cara? A matemática ela é fantástica. Eu adoro matemática. É estratégia pura, né?
É estratégia pura. Então, vamos imaginar o seguinte. A cota 20 saiu pelo sorteio. Certo. É uma carta de 100 mil. Ok. Vendemos por 20% do valor do bem, correto? 20 mil reais o valor de venda dessa carta. Ok. Vamos imaginar que a carta 21 saiu pelo lance fixo, por exemplo. Então a gente vai descontar os 29%, 29%. correto? Essa carta vai virar de 71. Essa de 71 a gente vai vender também pelos 20%, que vai dar R$ 14.200, ok? Resumindo, o cara ficou, o Rafael Oliveira, acabou de faturar quanto? 34.200. Então eu fiz lá com o Rafael Passo a cota 2021, foi contemplado, 2 cotas no mês, e eu ganhei R$ 34.200, 34.200 reais. que é o valor de venda, Que lindo. ok? Perfeito. 34.200. Como eu disse, né, o investidor ele pode fazer o que quiser com esse dinheiro, obviamente, mas se for para reinvestir, do Oliveira, qual a sugestão? O nosso investidor pega esses 34.200 e ele aplica no banco dele de preferência Qualquer banco que ele queira. ou na corretora dele de preferência, lá no nome dele, correto? Aí ele vai fazer uma renda fixa com esses 34.200, que já é o rendimento da venda da carta de crédito, Ou correto? seja, ele já ganhou uma margem enorme aqui. Uma margem enorme, ok? Contemplou 2 cartas, Perdão. repõe essas 2 cartas, ok? Para sempre ficar com um investimento de 3.400. Perfeito. Esses 34.200, se você aplicar a 1%, que é mais ou menos o que vão A te média. oferecer aí numa Uhum. corretora, você aplicando por 1%, você vai ter R$ 342 reais por mês de rendimento em cima desse lucro que você teve da carta de crédito, correto? Correto. Exatamente R$ 342 reais. O que você faz com R$ 342 reais? Compra outra cota. Você compra outra carta de 341,66. Ou seja, eu vou tô pagando 40, vai sobrar 40 centavos de lucro para mim ainda. O próprio rendimento do rendimento faz com que você abra a 11ª carta de consórcio. Ou seja, você acaba criando um ecossistema. E vai virar uma bola de neve. Exato, Rafa. Olha. E os 2 investimentos, eles crescem simultaneamente. Tanto o valor investido na tua corretora, ou no teu banco, quanto a quantidade de cartas. Passou um tempo, contemplou, por exemplo, eu dei o exemplo, cadastramos também a 36 a 37. Contemplou a carta 36 pelo sorteio, automaticamente a 37 também vai sair pelo fixo ou pelo fidelidade. Novamente nós vamos vender essa carta por R$ 34.200. Você pega os 34.200, aplica no mesmo banco ou corretora que já está aplicado. O meu corretor falou, ó, depois de 2, 3 meses foi contemplado, ó, pode aplicar aí mais 34.200. Ou seja, agora você tem R$ 68.400 guardado no banco, com R$ 684 reais de rendimento mês. Você utiliza esse rendimento para abrir a 12ª carta de crédito. Sendo que você está pagando ali do teu salário, né, do teu ganho mensal, apenas as 10 cartas. As outras 2 já tá vindo com o próprio rendimento da venda das cartas. E vai virar uma bola de neve a longo prazo. Rafa, que fantástico isso. Eu fico imaginando, você fica o dia inteiro focado no consórcio, imaginando, montando estratégia. Montando estratégia. Sistema aberto, fica vendo oportunidade. Ali, vendo potencial nos grupos, nas cotas. Exato. Entendeu? Agora, Rafa, quando você fala de escolher essas cotas, né? É lógico que você vai montar uma estratégia, mas também quando você acha, tem que ser, o cliente tem que falar, achei, já tem que fechar, porque imagino que... É porque eu tenho que fazer reserva da carta e já cadastrar na sequência. Na sequência. Não é um trabalho tão fácil de fazer, porque eu tenho que ter vaga de grupo. Entendi. É um trabalho com detalhes, mas a gente faz. Mas uma vez que conseguiu ali, o cliente foi lá, pagou o boleto, já tô dentro. Já tá dentro, né? E a gente sempre vai estar contemplando 2 cartas por vez, para que tenha o rendimento em cima da venda da carta, utilize esse rendimento para ter outros rendimentos em cima de uma renda fixa, e esse rendimento da renda fixa compre mais cartas para que essas cartas sejam contempladas e tenha mais lucro para jogar nessa renda fixa, tenha mais rendimento para comprar mais cartas. Então, Rafa, em resumo, você falou que eu tinha 10 cartas e duas cartas foram contempladas, certo? Ok. Se 2 foram contempladas, aí eu fiz a aplicação. Eu reinvisto nessas 2 cartas, porque uma vez que elas foram contempladas eu vendi, elas não estão mais na minha base de investimento Cachalon. Então eu só tenho 8. Só que com esse rendimento eu faço mais 2 cartas e aí eu do meu bolso só vou pagar 8 e do meu rendimento eu pago as outras 2.
Pode ser dessa forma também. Ou não? Tá? Não, pode ser dessa forma também. Que aí você vai diminuindo o valor investido mês que você tira ali. Então, mas o ideal é continuar pagando as 10 e ir acrescentando outras com rendimento. Exato. Então, o ideal é o seguinte, contemplou 2 cartas, você já repõe ela. Ou seja, teu investimento nesse exemplo vai ser sempre 3.416. Perfeito. Não vai mudar. Só que aí você vai aumentando a quantidade de cartas. Porque lembrando que quanto mais cartas participando de sorteio e dos lances, mais chances de contemplação e vai girando esse investimento mais rápido. Nossa, eu fico imaginando né, a bola de neve que gira isso aqui. O cara que começa no primeiro mês, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Quantas cartas o cara não pode ter? Existe algum limite para ter carta, Rafa? Não tem limite. Não tem limite. O limite é quanto que o cliente pode pagar, né? Mas lembrando que nesse exemplo, como não vai ter análise de crédito, a análise de crédito é feita em quem está comprando a carta. Certo. Então, no momento da contemplação, a gente vai vender essa carta, então o cliente não precisa nem ter nome limpo. Certo. Não precisa comprovar renda, não precisa nada. Isso é importante, hein? Importante. Então, se eu sou investidor, estou com alguma restrição, isso não é impeditivo dele fazer 10 cotas. Não. Não é impeditivo. Não, porque ele vai vender a carta, né? Se for adquirir o bem, aí claro, vai ter que ter o nome limpo e mas comprovar nesse perfil é o investidor, ele quer vender. Aqui contemplou, vendeu, investe o dinheiro, usa o rendimento para fazer mais cartas. Entendi. Rafa, fantástico isso daqui. Tem mais alguma estratégia que a gente não está sabendo aqui que pode acrescentar mais isso para a gente fazer um resumão, para que fique claro para as pessoas? Agora, lembrando do perfil, né, do Oliveira, repito, a grande sacada é não atrasar a parcela. Exato. Então, o ideal é que cada cliente, ele faça ali um investimento em cima daquilo que ele saiba que vai conseguir estar investindo todo mês. Entendi. Tá? Porque o grande segredo é não atrasar. Mesmo porque se atrasar, demora mais 6 meses para poder participar do Fidelidade. Perfeito. Como você falou, é importante que ele não atrase a parcela para que ele deixe de participar do Fidelidade, Rafa. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Geralmente o investidor ele fica muito preocupado com o imposto de renda. Como é que funcionava no imposto de renda esse valor? Essa é uma excelente pergunta. Porque na nossa legislação atual, Sim, até R$35 mil de venda da carta contemplada, mês, é isento de imposto de renda. tá de brincadeira. Exato. Então eu não vou pagar 27%, se eu for pessoa física, eu não vou pagar os 27%. Por isso que essas cartas de 100 mil são estratégicas. Agora faz sentido. Por quê? Você contemplou uma carta pelo sorteio, 20 mil. Certo. A outra pelo lance fixo ou pelo Fidelidade, vai dar ali 14.200 ou 14.600. Ou seja, você vai pegar ali 34.200 ou 34.600, está abaixo dos 35 mil. Ou seja, está dentro da lei. E é isento de imposto de renda. O dinheiro entra declarado na conta sem gerar guia de imposto. Que fantástico. Então, gente, aproveitando, se você ficou até esse final aqui desse conteúdo, dá o seu like, dá o seu joinha, compartilha, né? Já aproveita também para seguir, chama aquele teu amigo que mexe com investimento, ou você que quer começar agora, que nem o Rafael falou, se eu não quiser começar com 3 mil, eu posso começar com 300 e pouquinho, né? Pode, claro. Imagina um jovem investidor de 18 anos ou de 20 anos. Poxa, de repente ele consegue pagar, sim, uma parcela de 300 e pouquinho e começar a criar a carteira dele. Daqui a pouco, de 6 meses, a carteira dele começa a crescer. Esse jovem, lá para os 30 anos dele, tá com quantas cartas? É infinito, não dá para saber. Não dá para saber, 30, vai depender 40, de como vai sendo contemplado e como ele vai reinvestindo, né? Por isso que a Shalom Consórcio é bem legal o nosso conteúdo, porque ajuda você a ter uma visão diferente do consórcio. Ajuda você a ter toda a equipe da Shalom, com o Rafael e os estrategistas, os supervisores, né, Rafa? Para montar mesmo um trabalho de qualidade e de educação financeira. Porque isso aqui é educação financeira, Rafa. Né? E outra, se você fala para a pessoa, né, que tem um pouco de conhecimento, que ele vai investir no consórcio, tem uma renda fixa, com um lucro de renda variável, muitas vezes ele vai achar que é loucura. Então, se você ficou até o final, acabamos de provar que sim, é possível. E como o Rafa já falou, tem uma carteira grande de pessoas fazendo isso, né? Tem fila para a pessoa querendo entrar para conseguir um grupo específico desse, e uma fila também de pessoas que já têm lá o dinheiro que quer comprar. Que quer comprar a carta. Legal. Rafa, esse episódio acho que foi de muito valor, de muita de poder, né, de conhecimento para quem nos segue. Tem mais alguma coisa que você queira passar para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo? É claro que quem está assistindo o vídeo pode ter algumas dúvidas, né? É bem natural que tenha algumas dúvidas, então é só entrar em contato conosco
que a gente vai estar atendendo individualmente cada cliente, esclarecendo todas as dúvidas e indicando os grupos certos para poder estar fazendo esse investimento. Perfeito. Pessoal, então lembrando o telefone da Shalom Consórcios, é o 19981270128. Também está passando aqui o site, que é www.shalomconsórcios.com.br. Você pode entrar lá e chamar a equipe agora, nesse exato momento, e já fazer ali a sua cotação. E aproveita, se você chegar lá na Shalom, fale que foi através desse vídeo, onde a gente falou de investimento através do consórcio. Então, acho que é isso, né, Rafa? Por hoje é só. Por hoje é isso. E vamos aguardar o próximo episódio. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal, para você que é investidor ou para você que quer comprar o consórcio e realizar seu sonho, né, Rafa? Exatamente. Sendo aquisição, sendo como uma previdência, sendo como uma renda fixa com lucro de renda variável, nós temos a estratégia certa para cada consorciado. Perfeito. Então é isso, gente. Até a próxima. Shalom Consórcio é onde você realmente realiza o seu sonho. Até a próxima e tchau.